Jackson Turner, um intelectual americano que estudou os efeitos da fronteira sobre a história americana. Portanto, é um aspecto ausente na reflexão de Jackson Turner, quando este refletiu sobre a fronteira americana. Temos, pois, dois termos para possíveis comparações. Uma ideia de fronteira como abismo do social, Oliveira Viana e Martínez Estrada, e uma ideia de fronteira como aventura, é o caso de Jackson Turner. A dendrofilia dos nossos antepassados sociais é a evidência histórica e arqueológica do artificialismo dos idealismos constitucionais. Oliveira Viana e, antes dele, Campos Salles e Alberto Torres, é crítico acérrimo do constitucionalismo liberal acusado de irrealismo sociológico. Diz Oliveira Viana, dizia, entre nós não é o povo na sua estrutura, na sua economia íntima, nas condições particulares da sua psique, que os organizadores brasileiros, os elaboradores dos nossos códigos políticos, vão buscar os materiais para suas formosas e soberbas construções. É fora de nós, é nas jurisprudências estranhas, é nos estranhos princípios, é nos modelos estranhos, é nos exemplos estranhos, é em estranhos sistemas que eles se abeberam e inspiraram. Fim de citação. A natureza originária do país interdita a sua tradução como experimento civilizatório vazado no idioma e nos valores do constitucionalismo liberal. Há aqui o hálito de um naturalismo sociológico que sugere que as condições reais do país devem necessariamente servir de lastro e fundamento para sua tradução jurídica e normativa. Uma determinação dos fatos, que não desagrada a oponentes ideológicos mais renidos de Oliveira Viana, impõe-se a fabulação e a criação institucional. Mais do que um apego a formas políticas autoritárias e antiliberais, é possível perceber no realismo de Oliveira Viana uma forte afinidade com motivos centrais do conservadorismo, tal como descritos em ensaio seminal de Karl Mannheim. A ação conservadora é sempre dependente de um conjunto concreto de circunstâncias, dizia Karl Mannheim. A passagem para a letra e o lamento de Oliveira Viana parece ser direta, diz Oliveira Viana. Nenhum dos nossos constitucionalistas havia procurado cunhar em metal brasileiro dentro dos moldes das nossas conveniências nacionais. Fim de citação. Argumento difícil de Oliveira Viana. Ao mesmo tempo em que alude à necessidade de realismo histórico e sociológico, diz com clareza que o país, como experimento civilizatório positivo e distinto, avesso de sua constituição originária, deve ser criado por atos de demiurgia, demiurgia pública e estatal. Pessimismo da razão histórica e sociológica, otimismo da vontade de demiurgia. Posta está, com clareza, a precedência do direito público sobre o direito privado, a exigir a prática de uma amálgama que combina realismo e voluntarismo. Em outros termos, trata-se de inventar um país a partir dos fatos, ou mais do que isto, contra os fatos. Ao fim e ao cabo, o realismo pretendido de Oliveira Viana acaba por inserir-se na tradição utópica e voluntarista do direito público, que chama para si a tarefa de constituir uma experiência de país. Tarefa para a qual a história natural da sociabilidade brasileira se mostra inapelavelmente incapaz. A condição originária brasileira, enquanto experiência societária, é insuficiente para fixar o seu destino enquanto Estado nacional. Pesadelo dos liberais, que, a partir da interpretação de Oliveira Viana, se dedicam à crônica ressentida do Leviatã brasileiro. Ninguém melhor do que Fauro, Raimundo Fauro, executou o projeto. Suas rabugens de pessimismo, termo que ele utilizava, em notação que evoca o conselheiro Aires do Machado de Assis, são trejeitos de quem dorme e tem um pesadelo, na qual é revelada a história do Brasil. De modo mais fino e com implicações distintas e um tanto confusas, Sérgio Buarque de Holanda refez o argumento da sociabilidade fraca em sua reconstrução da ideia do homem cordial. Passar agora para outra parte, que é sobre o predomínio do direito público constitucional, comentários sobre dois marcos fundamentais da República, 1932 e 1988. Contaminado ou não pelas ficções de Oliveira Viana e pelo seu pessimismo a respeito das capacidades autopoéticas daquilo que Darcy Ribeiro designou como povo brasileiro, o desenho normativo do país ficou marcado pelo predomínio do direito público e constitucional. De certa forma, o diagnóstico da sociabilidade incompleta ou do raquitismo cívico impôs-se. Não seria pelos efeitos sociológicos espontâneos de sua configuração histórica e por suas emanações telúricas que o país poderia dispor de instituições modernas,
de um quadro institucional que não resultasse dos efeitos mecânicos da sociologia política dos clãs. A reinvenção do país após 1930, ainda que resultante de uma revolução que em sua origem civil ostentou a marca de liberal, indicou o embarque em um roteiro que jamais viria a ser reescrito e reorientado, e, creio, jamais o será, o da opção pelo artifício e pela invenção institucional como forma de moldar o país. A partir de 30, a configuração do Brasil moderno exigiu atos de demiurgia, emanados de intervenções no campo do direito público e constitucional. Com efeito, 1930 é o contraponto do particularismo e da autarquia oligárquicas, presentes na história da República desde sua fundação em 1889. Ainda que a cultura localista e coronelística não tenha desaparecido, uma nova ideia de espaço público acabou por emergir, inscrita na fisionomia de um Estado unitário que se impôs à nação como sua condição de inteligibilidade e de consistência. O Estado republicano brasileiro, tal como hoje o imaginamos, é obra posterior a 1930. O que desejo ressaltar nas notas a seguir é que atos de demiurgia que resultam da precedência do direito público constitucional, da definição do que é e deve ser o país, possuem claros efeitos positivos e com larga durabilidade na configuração de uma tradição republicana e democratizante. Não desconheço a engenharia institucional e constitucional regressiva também presente na história republicana brasileira, mas penso que seus efeitos são de natureza mais datada e circunscrita, tal como os atos institucionais e as manipulações constitucionais emanadas do regime de 64. Quais de seus institutos, afinal, acabaram recepcionados pelo regime que lhe sucedeu? Os atos de demiurgia não regressiva e democratizante, aos quais me refiro, são, pela ordem, o Código Eleitoral de 32 e a Constituição de 88. Comecemos, então, pelo Código de 32, que eu chamo aqui de Demiurgia 1932. Passada a Revolução de Outubro de 30, o primeiro exercício de reinvenção do Brasil, através do decreto 19.459, de 6 de dezembro de 1930, para quem gosta de ler o Diário Oficial, constituiu uma comissão encarregada da revisão de todas as leis então vigentes. Nada mais apropriado para uma revolução. Os analistas são quase unânimes em aí localizar os germens de um autoritarismo e do estatismo que por longas décadas viria a nos assolar. No entanto, é interessante lembrar que em uma das 20 subcomissões nas quais se dividia a grande comissão, teve grande destaque a figura de Joaquim Francisco de Assis Brasil, veterano tributo democrata gaúcho. A subcomissão em questão encarregou-se da reforma da lei e do processo eleitorais e deixou como legado um conjunto de atributos centrais para a identidade institucional do país nos anos vindouros. Refiro-me ao seguinte conjunto, consagrado no Código Eleitoral de 32, simbolicamente promulgado no dia 24 de fevereiro, como que a completar a obra de 1891. Voto proporcional, sufrágio feminino, voto secreto e justiça eleitoral. A obra viria a ser recepcionada pela Constituição de 34 com a adição do voto obrigatório. A incorporação dos analfabetos ainda teria que esperar por quase 50 anos, posto que introduzida com a Reforma Constitucional de maio de 1985. Mas coube ao Código de 32 a invenção do eleitorado brasileiro como figura de um direito público específico. A criação de um ramo especializado da Justiça Federal, com ramificações estaduais, indica a precedência do direito na configuração do quadro das instituições eleitorais do país. A introdução do voto obrigatório em 34 compõe bem a pintura. Fixar a participação eleitoral como dimensão compulsória do vínculo dos cidadãos entre si e com a vida pública, e um quadro regulado por regras jurídicas claras, aplicadas por um ramo específico do judiciário, em princípio não afetado pelas contendas que deve regular. É interessante lembrar que durante a Primeira República não havia justiça eleitoral, né? E cabia aos poderes constituídos, ao Poder Executivo, que é o Legislativo, criar as estruturas de fiscalização das eleições. Então não é surpresa olhar a história eleitoral da Primeira República no Brasil e ver que as oposições jamais venciam as eleições. Era uma impossibilidade ontológica, para além de uma impossibilidade lógica, né? Então, a ideia do judiciário independente, ainda que o funcionamento disso seja sempre muito complicado, mas, idealmente, essa ideia é um salto civilizatório importantíssimo. Então, se é verdade que a Carta de 34 introduziu no ordenamento constitucional o princípio da representação corporativa e funcional,
moda na época, não é menos notável que também